São 8h34. Recebo nos estúdios da Rádio Liberdade FM, prefeito Juscelei Sotoriva, para o nosso quadro Café com o Prefeito. Bom dia, prefeito Jussi. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Prefeito Jussi, nós tivemos essa semana a entrega de uma escavadeira hidráulica em Santa Helena. Temos previsão de receber novos equipamentos e de quem foi essa doação? Essa é uma proposta também do deputado senador, então, o senador Sérgio de Souza. Hoje ele é suplente da Gleice, mas a estado dele no Senado, ele direcionou alguns recursos de ordem pessoal das emendas que ele tinha direito, destinou para Santa Helena, foram R$250 mil. Tem mais proposta de emenda do senador, quando ainda senador, para nós ele continua sendo pela participação, inclusive pela estada em Santa Helena, pela estada no Oeste. Um senador Sérgio Souza aí nos brindou com essa emenda parlamentar, o município complementou, foram R$250 mil de emenda parlamentar, e a máquina custou R$425 mil, o restante o município complementou. E teremos sim, tem tratores já foram adquiridos, equipamentos aí, 11 para amador de cerco seco, moto niveladora, que essa vem do programa do governo federal, que deve ser entregue agora no mês de maio, começo de maio deve ser entregue essa moto niveladora, os 2 caminhões que são do governo do estado, do PAC, deve estar aí até as festividades do município, já assinamos a contratação, a pactuação já foi licitada, então nos próximos dias aí muitas máquinas e equipamentos ainda sendo entregues para colocar em funcionamento aí e fazer o serviço acontecer. Prefeito Jussi, como que estão os equipamentos das subprefeituras hoje? As prefeituras, nós estamos comprando 2 retroescavadeiras, o edital já está sendo formatado para que ela possa ser adquirida e disponibilizar ela para as prefeituras e também aqui para a cidade. Temos uma que recebemos do PAC, temos outras retroescavadeiras que não estão mais oferecendo condição de uso. Então, alguns equipamentos ainda são muito deficientes nas prefeituras. Temos um leilão programado já para os próximos dias, já era para ter acontecido, mas a incorporação de mais alguns equipamentos fez com que houve um atraso. Tem alguns equipamentos que agora, quando estragando, que vai acontecer, vão ser encostados e não vão mais ser consertados e vai para leilão, e vamos renovar essa frota aí, porque não cabe tanta manutenção no equipamento aí, alguns com um tempo muito grande de uso, já justifica isso, e outros nem tanto, que foi por mau uso mesmo, né? Então as prefeituras aí, com pá carregadeira está tudo bem tranquilo, retroescavadeira está faltando, estamos comprando, vamos comprar mais, a escavadeira hidráulica foi entregue, uma participação do senador Sérgio de Souza, outra do município, vamos comprar mais uma retroescavadeira hidráulica também, e outras retas no segundo semestre aí para incorporar toda a frota. Dos tratores e pneus, muitos deles ainda são mais antigos e não vale a pena a sua manutenção quando necessário, e alguns já estão sendo necessitados, vão para leilão também, e a frota será renovada. Tem mais 2 programados para sua aquisição e outros 2 próximos do final do ano. Então, mais 4 tratores, além dos 2 que já foram comprados, serão adquiridos até o final do ano, que daí completa a frota aí com ela bem abastecida. Os veículos também são 7 picapes que estão aguardando o processo de seguro, que está na sua fase final aí para ser concluído e pôr para a estrada, para rodar. E os veículos também de passageiros, que alguns serão substituídos, alguns Palio aí que também estão com muita quilometragem rodada, outros nem tanto assim, mas que já, se for consertar, tem veículo aí que se for consertar vai custar mais de R$4 mil o seu conserto. Então tem alguns veículos que não vale a pena. Então a frota toda está sendo renovada, está sendo trabalhada fortemente para que ofereça uma condição melhor de transporte e um controle melhor também. O município não tem que ficar gastando tanto em manutenção, então troca o equipamento aí que oferece mais segurança, conforto e eficiência no serviço. Prefeito, já que a gente está falando da frota do município, por que a Secretaria de Transportes ficou parada 2 dias? Quais são os motivos? E nem toda ela volta ainda na segunda-feira. A verdade, nós vínhamos conversando há algum tempo e na Secretaria de Transportes lá é um conjunto de ações. Acaba embocando na Secretaria de Transportes. Por isso nós temos uma equipe lá altamente confiável. O Dinho, o secretário, não deixa nenhuma sombra de dúvida de nenhuma ação que tenha tomado, de nenhum conserto, de nenhuma manutenção. Então, graças a Deus, não existe sombra de dúvida nenhuma naquilo que eles estão fazendo lá. Tanto o Dinho como secretário, o Anderson Draghetti, que é o chefe de divisão, o Vilmar Apolinário, o Bafinho, que é o diretor de departamento, e a equipe toda que está lá, o Neri, Tessia, a Márcia, enfim, a equipe toda que está lá não deixa uma sombra de dúvida daquilo que eles estão fazendo lá, sem sombra nenhuma de dúvida de problema de ordem de desvio de recurso, superfaturamento, o veículo sem manutenção, nada disso. Porém, há uma ingerência na Secretaria de Transportes, que isso decorre de vários fatores. É a Secretaria de Obras, que às vezes não faz o controle e manutenção certa dos veículos, é o motorista que às vezes que não ajuda muito, na sua grande maioria sim, mas alguns não. Na Secretaria de Saúde também temos alguns casos, e assim acaba comprometendo toda a estrutura da Secretaria de Transportes. E nós queremos um controle total, absoluto, queremos saber quando o prefeito ou qualquer o controle interno ou qualquer controle externo que tenha quando vai até o passo, ou quando vai até a garagem, quando vai à Secretaria de Transportes e quer o relatório de um veículo, aquele relatório tem que estar na mesa, pronto, preparado, para saber o que está gastando, qual é a sua
manutenção, qual é o seu custo, quanto está gastando, um caminhão, quanto está fazendo quilometragem, quanto é que está rodando um jogo de pneus, a cada quanto tempo está trocando óleo do motor, o motorista, como é que está a manutenção, como é que está a limpeza, às vezes externa acaba sendo um pouco prejudicada pela demanda de trabalho, mas interna nem tanto, e está muito deficiente. Então há uma ingerência, alguns servidores, alguns motoristas, principalmente na questão do transporte, insubordinação, ingerência, e o Dinho é um cara extraordinário, mas ele tem um coração muito bom, e as pessoas estão se aproveitando disso e querendo comandar o espetáculo. Então chega, gente, não se aceita, não se admite isso. Então o comentário externo também não é muito agradável com relação ao escrito de transporte e nem de obras, e nós temos que admitir os nossos erros, admitir nossas falhas. Eu falei, chega, gente, fecha as portas, fecham os portões, apenas o transporte escolar e a saúde vai sair veículo do pátio, e enquanto não me apresentarem uma forma convincente de que o trabalho lá vai ser bem resolvido, vai ser bem apresentado e o controle vai ser bem feito, não sai nem o veículo, inclusive o veículo do gabinete. A captiva está no pátio também, ficou lá, ainda está lá, e não sai de lá sem que tenha um controle, muito embora o veículo do prefeito não tenha necessidade de fazer o controle de bordo e também esses controles todos que são feitos nos demais, mas também não tem tido essa necessidade, até pelo cuidado que a gente tem, pelo zelo com o patrimônio público. Mas para dar exemplo, o veículo do prefeito, do uso do prefeito, o veículo do município, também está no pátio da prefeitura. Conversamos ontem à tarde com o Dinho, com o Vilmar e o Anderson, me apresentaram algumas soluções, foi um choque aí de não 220, mas uns 360, 280 ou mais ainda, rodaram em todas as prefeituras, comprometeram todos os servidores, reuniram os funcionários, e está todo mundo sabendo. Está comprometido, está dando resposta, está dando resultado, tranquilo, vai continuar na atividade, vai continuar fazendo. Não deu resposta o suficiente daquilo que o governo espera, que é a vontade do povo? Me desculpe, não tem mais tempo, já passaram-se 1 ano e 4 meses, quem não entendeu a mensagem do governo ainda, quem não está comprometido com o serviço público, quem não está comprometido com o povo de Santa Helena, não tem mais espaço. E a Secretaria de Transportes, ela é muito importante pelo zelo que temos que ter com o patrimônio, com a máquina, e algumas deficiências ainda que estávamos tendo. Então ontem conversamos e apresentaram a solução para aquilo que vinha acontecendo com a insubordinação, com a ingerência, com os problemas todos. As pessoas entendiam que era só o sistema de controle de bordo. Não é só o controle de bordo. Não justifica parar a máquina aí, esses 2 dias que foram parados, para apenas fazer manutenção do sistema de controle de bordo. Isso é um atestado de incapacidade técnica de você admitir isso. Não é só isso. É todo o conjunto, é todo o sistema. Então a bondade muitas vezes com algumas pessoas faz com que haja isso. Então não há mais espaço e não há mais tempo para isso. Na segunda-feira, na primeira hora, também conversaremos com todos os subprefeitos, os secretários envolvidos, que é o Dinho, que é o Sadi, que é o Darinês, e mais algumas pessoas, também para esse sistema de controle externo, que não foi só no pátio, nas prefeituras também, nenhuma máquina rodou nesses últimos 2 dias, com exceção ontem no final da tarde, quando tinha que enterrar alguns animais que haviam morrido, e isso não pode também fazer com que haja o caos, né? Mas graças a Deus aí entenderam a mensagem, apresentaram solução para os problemas, que as pessoas quando procuram pelo serviço público precisam ser bem atendidas, precisam de uma resposta. Aí você encontra com alguém, vai lá, solicita um serviço, vou fazer, fica uma semana, 2, 3, 4, 5, 6, fica meio ano e não faz, isso não pode mais e não vai mais acontecer. Então essa parada aí é para dizer, falar, gente, chega, acabou o tempo, nós temos aí muito compromisso, muito o que fazer, e essa mensagem foi entendida. Alguns veículos já saíram hoje para trabalho no abastecimento, na recolha de lixo, e na segunda-feira outros sairão, nem todos, aqueles que ainda não conseguiram apresentar um sistema de controle presente, não sai do pátio apenas com controle, e nós temos que ter essa prestação de serviço e prestação de contas com a comunidade. Teremos uma cobrança então muito forte com o cuidado da frota. Exatamente. Não se admite mais servidor não cuidar bem do veículo, não se admite um veículo público circulando na cidade ou no interior, o que quer que seja, e eu fui monitorando isso pessoalmente, como aconteceu com a limpeza na cidade, como vocês puderam perceber, uma melhora significativa, houve troca de gestão também. Quem está cuidando disso hoje é o Carlos Kramer, e nossas homenagens aí ao Carlos, a equipe toda, que mesmo com aquele caos de segunda-feira, com aquele vendaval que deu na cidade, aí, arrancando árvores, derrubando galho, transformando a cidade, ficou emporcalhada mesmo com a sujeira que tinha. Imediatamente foi chamado o pessoal do interior todo, limparam, fizeram, mas independente disso, a equipe é boa, só estava faltando gerência e gestão, e ele está fazendo. E assim vai ser em todos os segmentos. Começa com frotas, como começou na quinta e na sexta, na segunda-feira é com obras, e assim vai. É todo o conjunto, não tem mais tempo para brincadeira, gente.
E é muito importante também a participação da população, com denúncias, para que aconteça o cuidado e o zelo com esses equipamentos, né? Na verdade, essas informações que a gente tem é da população, e por isso que é importante essa participação. É um governo aberto, democrático. As pessoas, quando perceberem, quando sentirem isso, não tem só o direito, tem o dever de chegar e de denunciar, de sugerir, de ajudar nesse processo de construção, porque há essa abertura do governo para que as pessoas participem. Então vamos aproveitar esse momento e fazer da gestão pública aquilo que deve ser mesmo com eficiência. Prefeito, até tenho uma pergunta de um ouvinte. André, ontem era o dia do reciclável. Todo mundo pôs os lixos na calçada e o caminhão não passou. Será que não podiam ter avisado que não ia ter o caminhão? Agora os lixos ou ficam na calçada ou tivemos que recolher tudo e guardar. E quando que eles vão passar? Já os veículos do reciclado também já estão autorizados ao seu transporte, até pela gestão que se fazem. A equipe lá de motoristas e o pessoal também do reciclado, graças a Deus, é muito boa, é muito comprometido. Já estão autorizados a recomeçar o serviço. Eu prefiro, André, que aconteça isso durante 2 dias do que continuar o ano todo e chegar ao final dele e nós continuamos tendo problemas. Então, parou tudo, reorganizou, reordenou, então vocês vão ver muito mais eficiência na prestação desse serviço. Infelizmente aconteceu, eu não tive outra medida, não tive outra forma a não ser tomar essa atitude. É traumático, foi drástica, sem dúvida nenhuma, tentaram me convencer diferente, mas infelizmente não era momento, teve que dar essa parada assim. Houve uma falha de comunicação e não ter avisado, mas eu preciso que as pessoas também nos ajudem nesse processo e entendam que o que foi feito foi para melhorar todo o sistema e todo o serviço. E essa colaboração é importante num governo que reconhece quando tem as suas falhas, os seus erros, e vamos consertar. Então, a partir de agora, gestão eficiente. São 8h47, a gente vai rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho volta com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Liberdade FM 8h48. Voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Prefeito Jussi, o pessoal próximo da lanchonete Cantinho Doce diz que não dá para aguentar. Os vizinhos e os moradores ao redor da lanchonete pedem se o prefeito pode intervir, porque nas quartas-feiras ficam até de madrugada e na sexta passa das 3 da manhã. Caso contrário, os vizinhos vão fazer um abaixo-assinado e chamar a imprensa. O que pode ser feito nesses casos, prefeito? Na verdade, não só nesse, como alguns outros também já está sendo feito, André. Eu não tenho aqui precisamente o valor da aplicação, mas ele já foi notificado, não cumpriu com a notificação, foi autuado, foi aplicado acho que 2 multas ou mais, e não são tão baratas assim essas multas, mas não é só isso, que às vezes a atividade pode ser mais rentável do que o valor da multa, né? Você continua praticando o ato e com o resultado que você tem com o lucro, você paga a multa e acaba sobrando dinheiro. Então, já fomos também procurados por várias pessoas, uma medida mais drástica que já está sendo providenciada. Há um acompanhamento muito presente do Ministério Público. Então, uma nova notificação será efetuada pelo Departamento de Tributação, de Fiscalização, do Código de Postura também, pela nossa fiscal, e mais uma autuação deve estar sendo encaminhada para o estabelecimento, e também, pelo que temos aí, por isso e o respeito que deve ter com a comunidade, deve ser encaminhado aí um pedido de fechamento do estabelecimento. Infelizmente, só a conversa não resolveu, as multas também não resolveram, então já está sendo tomada providência sim. Obrigado às pessoas que compartilham desses momentos aí, isso oferece mais segurança para as ações que a gente tem que tomar. Então pode ficar tranquilo que providências já foram tomadas e mais drásticas ainda serão feitas em função disso. Acaba perturbando a vizinhança, não é um local apropriado e a estrutura também não é apropriada para isso. Prefeito, também tem uma pergunta aqui, os vizinhos da empresa Nindermayer gostariam que o prefeito desse um espaço para eles irem para o parque industrial, porque não dá para aguentar a poeira, o cheiro de tinta. Os vizinhos querem ver se tem como ceder um espaço fora da cidade, porque tá difícil. A gente reclama, mas sabemos que eles deveriam estar fora da cidade, essa empresa, num parque industrial. Olha, André, parece coincidência, mas assinei ontem à tarde, anteontem na verdade, quando viemos de Mercedes, o Margon e eu fomos lá para entrega de um sistema de habitação rural, a primeira entrega no Brasil. A Caixa já vinha fazendo, as nossas aqui, mais de 80 que nós temos com a Caixa Econômica. O Banco do Brasil também está fazendo, entregou lá em Mercedes 15 unidades
unidades, as primeiras do Brasil, feitas na parceria com o Banco do Brasil. Na volta passamos em São Clemente, assinamos a escritura de compra daquela área lá, próximo da Curva do Gregon lá, que é para destinar as metalúrgicas e esses espaços das empresas poluidoras no espaço urbano, né, na área urbana. Então a escrituração já foi feita, falta apenas o registro dela, e aí faremos o arruamento, a divisão, e essas empresas terão oportunidade de ir para o parque industrial para não ter mais problema assim com vizinhança, principalmente quando envolve pintura e como também trabalham com esquadrias, com portas, com madeira, né, dá bastante poeira. Então será oferecido também a oportunidade para que essas empresas tenham esses espaços, até porque se não fizer isso já não consegue mais licença ambiental para trabalhar e acaba gerando um problema de ordem econômica e social, né? Então será oportunizado para eles também, como para as demais metalúrgicas, um espaço naquela área. Prefeito José Sueli, gostaria de saber qual é a previsão do início das obras do asfalto nos loteamentos Interlagos e Santa Cecília. No ano passado ainda, neste mesmo programa, o prefeito disse que os recursos destinados para essa obra já estavam disponíveis e queriam começar logo, porém até agora nada. Qual é o motivo de tanta demora? Recurso federal, são R$250 mil de ordem federal proposta do deputado Sérgio Oliveira de Foz do Iguaçu, do professor Sérgio, para essas duas situações. São R$250 mil, um asfalto, uma diferença de padrão, né, porque ele tem que ter aí 5 ou 6 centímetros, se não me falha a memória, mas é ou 5 ou 6, de espessura, de alto padrão. Não que os outros não sejam, né, mas esse, por ser uma parceria com o governo, há essa necessidade de descer nessas medidas, nessa bitola. No loteamento BAC também havia uma mesma proposta de emenda parlamentar do deputado Esperafico, na ordem de R$250 mil também, porém aquela acabou sendo destinada para a saúde, e como foi destinada para a saúde, o próprio município então contratou o serviço e deve executar ainda antes no BAC do que no Interlagos, mas estamos só aguardando o ok do governo federal para poder licitar o serviço e executar. Então a demora está de fato na autorização federal para que a gente possa licitar. Está programado, vai acontecer, e se não acontecer logo em função do processo político eleitoral, o município vai executar porque já tem um processo de registro de preço contratado. Então imediatamente depois do BAC, se não vier autorização para fazer de ordem federal, faremos de ordem municipal. Prefeito José, a gente comentou sobre a empresa Nieder, alguns ouvintes nos ligaram pedindo providências em questão da Lara aqui de Santa Helena, que é um caso já de saúde pública, sendo que é uma empresa que, claro, investe no nosso município, mas que está poluindo a cidade. Quais são as atitudes tomadas em relação a esta empresa? Essa também é uma conversa muito forte, tivemos com o presidente, até tivemos uma indisposição no ano passado com o presidente da cooperativa em função do empreendimento lá da fábrica de ração, porque eles entendiam que não estava ao pé que estava, chegou ao ponto de nós discutimos mesmo, né, em função daquele problema, vieram aqui, fizeram os levantamentos todos e, de fato, constataram aquilo que nós estamos vivendo. No ano passado ainda era pior, com aquela fuligem, aquela sujeira, era no pátio de máquinas, era um dos melhores lugares para visualizar isso, os carros todos com aquela película de poeira e ficava sobre os tetos. Aquilo melhorou bastante, ainda muito problema com o cheiro forte da ração e ainda um pouco de poeira. A cooperativa já programou o investimento, deve ter contratado já o serviço, vai haver uma ampliação na fábrica de ração, há um faturamento anual aí de aproximadamente próximo de R$150 milhões na fábrica de ração, e ela precisa modernizar o sistema para que não polua mais. Há também um pacto com o IAP, haviam feito um TAC, né, com o IAP para resolver o problema, aquele TAC não foi cumprido, então o IAP notificou a empresa, em questão de poucos dias deve resolver. Em não resolvendo, nós vamos acionar novamente a cooperativa para uma conversa e resolver, mas já está sendo trabalhado fortemente. Já reduziu bastante aquilo que era no passado para agora, mas ainda não está no ideal. Mas nós vamos chegar nisso, é uma relação de parceria, gera bastante emprego, gera riqueza, gera faturamento, porém ele não pode poluir da forma como está sendo. Então está sendo trabalhado isso bastante, o grau de investimento não é barato, não é pouco, mas infelizmente tem que ser feito. E não é o município quem está fazendo, é a própria cooperativa, mas o município está cobrando isso constantemente, e eles estão trabalhando, dá para ver a movimentação de técnicos lá, alguns silos pulmões devem ser instalados lá, e o processamento vai ser diferenciado e deve resolver definitivamente o problema. Prefeito Jussi, a Laura, ela quer saber dos carros da saúde. O pessoal comenta que não tem carro mais para pegar o pessoal que não tem carro, ou depende de ônibus para fazer algum exame na cidade, ou fisioterapia ou qualquer outro exame. Alguma coisa nesse sentido. Foi cortado esse tipo de ajuda? Andréia, tem alguns casos, quando há essa necessidade, tem um problema com o veículo da fisioterapia que está no conserto, mas é de pessoas acamadas, que não têm condição de transporte. Por exemplo, às vezes tem um problema no ombro, ou em qualquer lugar assim, que você tem condição de vir até a cidade e fazer a fisioterapia, aí não justifica.
justifica o município disponibilizar um veículo, um funcionário para ir buscar o paciente para fazer a fisioterapia. Agora tem os casos de cadeirantes, casos de acamados, aí sim, aí não tem como não prestar esse serviço. Outras situações, às vezes as pessoas precisam fazer um exame, né, quer seja no laboratório ou do lugar que quer que seja. Se nós colocarmos veículos da municipalidade para ir buscar essas pessoas em casa, vir fazer o exame e depois levar de volta, não tem estrutura que resista, não tem estrutura que suporte isso. Às vezes acontece a pessoa tá doente, tá com deficiência, é acamado, precisa fazer exame, não tem problema, o município vai disponibilizar o serviço. O que nós não podemos é banalizar o serviço, não estou dizendo que é o caso de banalização esse caso, André, pelo contrário, se ligou é porque de fato está precisando do serviço. O que não pode é acontecer como costumeiramente acontecia. Aconteceu o caso aí da pessoa ter o veículo na garagem, o veículo não pegou, ligou para a Secretaria de Saúde dizendo que a criança estava com febre, estava doente, foi buscar, as pessoas vieram para a cidade para passear. Gente, isso não cabe. O que acontece? Se o veículo da saúde sair para buscar uma pessoa para fazer um exame quando não tem tanta necessidade e ela tem disponibilidade, ela consegue fazer isso, pode ser que falte para um atendimento de uma emergência, de uma urgência. E aí, como é que justifica isso tudo? A estrutura que nós temos na saúde não é pequena. Ela ainda vai ser melhorada, vai ser um pouco mais ampliada para prestar o melhor serviço possível. Porém, as pessoas precisam ajudar um pouquinho. Quando tem disponibilidade, quando consegue vir para a cidade para isso, aí é preciso que eu faça. Então, precisou, vai ter. Mas se a pessoa não tem a deficiência, ou não está acamado, ou não é tanto assim, não é porque está com um pouco de febre, liga para a saúde e vem buscar. Não, pera aí, gente. Às vezes tem condição de vir. Vem para cá, é no interior, tem os postos de saúde, todos eles, atendendo todos eles com médicos. Inclusive, isso vai ser regrado diferentemente. O pronto atendimento, quer seja durante o dia principalmente, vai atender as pessoas quando é urgência e emergência. Quando é casos corriqueiros, cada um procurar a sua unidade básica de saúde, até pelo histórico que tem lá e o conhecimento que consegue que atende. Então, precisou tudo bem, mas não pode ser banalizado. Prefeito, eu tenho até um relato de um pai. Ontem meu filho fraturou o braço e foi no posto de saúde de São Roque. E o funcionário não levou até o posto de saúde de Santa Helena no centro, alegando que já eram 17h30 e tinha terminado o expediente dele. Tive que ir atrás de alguém para levar meu filho até a cidade. Prefeito, o que eu posso fazer a respeito disso? O ouvidor, se ele veio até o posto de saúde, tem um ouvidor municipal para oferecer a denúncia. Há necessidade que se faça esse registro, não se admite, não é a carga horária de um servidor que vai impedir ele de prestar um serviço público diante de uma necessidade como essa. Então, existem essas situações, deu fratura, ou qualquer outra situação que haja essa necessidade, aí o serviço precisa ser prestado sim. Não tem restrição nenhuma em procurar, inclusive, nós temos lá em São Roque um serviço muito diferenciado, que a Márcia, minha esposa, faz um trabalho extraordinário, ajuda muito a todos. Inclusive, na semana passada, ela esteve no posto de saúde, duas situações, bem rapidinho. Uma mulher gestante, teve um neném, acabou tendo que ir para UTI, a criança, ficou na UTI, graças a Deus deu tudo bem, voltou para casa, precisou do serviço, procurou, foi lá, foi resolvido, foi feito. Aí ela foi até o posto de saúde, conversou com a médica, hoje está com 2 médicas lá no posto de saúde, pela demanda que tem, uma questão de pouco tempo, e perguntou se a médica já havia feito a visita, tinha outras situações, pelo menos mais 2 pacientes lá que estavam com deficiência, estavam com problema de saúde, estavam acamados. Escuta, como é que está? Foi feita a visita? Porque essa é a proposta. A médica falou que visita, aonde? Quer dizer, ela não sabia do problema, ela não sabia do caso. A agente de saúde acabou não passando isso. Imediatamente a médica foi fazer a visita e fazer esse acompanhamento. Então, há um comprometimento muito forte de muita gente nesse processo, mas se algum servidor deixou de prestar o seu serviço, faça a denúncia na ouvidoria, não tem problema nenhum em passar lá e relatar esse caso para nós lá, como nós dizíamos na campanha, pode nos procurar para qualquer situação que seja, não tem problema nenhum, claro que não banalizado, isso aí é grave, a gente acontecendo é grave, a gente apurar e responsabilizar. Prefeito Jussi, nós tivemos aí essa semana o lançamento do calendário para as aulas da UTF-PR, previsão já em Santa Helena de início das aulas. O Musselin me ligou ainda ontem, o Musselin é o diretor do campus aqui de Santa Helena, e com algumas preocupações com relação à falta de estrutura que não foi autorizado ele para funcionar. Professores, está tudo certo, sem problema nenhum, mas ele está com medo de funcionar com uma certa deficiência. Aí eu falei para ele, falou, olha, Musselin, eu mantive a abertura das aulas, nós vamos começar, mas eu estou com medo de ter alguma deficiência. Se a Universidade Federal Tecnológica do Paraná precisar da parceria do município por um período bem curto de tempo aí para suportar alguns serviços que tenham deficiência, não tem problema. O município é parceiro para que as aulas comecem, para que não corra nenhum risco aí de ficar retardando as aulas. Então está marcado agora para o segundo semestre, o começo das aulas. Foi mantido ontem na conversa com o diretor do campus pelas preocupações que ele tinha aí com relação a uma estrutura que ele não conseguiu a autorização da universidade, mas as aulas estão programadas e vão começar no segundo semestre. Prefeito Jussi, qual que é a mensagem que você deixa aí para a população de Santa Helena para esse final de semana e também para a semana que se inicia? Olha, gente,
acima de tudo, como vocês estão percebendo, deixa eu só receber uma mensagem aqui, André, que eu acho que é com relação àquele caso, não, é de ontem ainda, isso aqui, a nossa telefonia tá o caos mesmo, né? Nossa, é verdade, né? Tanto a TIM como a Claro, como a Oi, estão um caos. O sistema melhor de comunicação, gente, às vezes é por mensagem, e agora o telefone tocou algumas vezes, eu às vezes não consegue atender. O melhor sistema é pela mensagem mesmo. Mas, como vocês podem perceber, o governo municipal não joga a sujeira para debaixo do tapete, não esconde as coisas. Quando acontece algum problema, nós admitimos ele, assumimos e não, tá errado, sim, tá errado, e daí? Daí vamos consertar, né, gente? Vamos trabalhar, vamos cabeça erguida, bola para frente, e vamos trabalhar e vamos dar a resposta positiva que você precisa fazer. Então, como vocês estão percebendo, nós não nos escondemos. Aconteceu no passado alguns problemas em alguns lugares, e a Secretaria de Transportes era uma delas que deu bastante problema, e tem alguns comentários que foram tidos em alguns jogos de baralho das gestões anteriores que a gente não fica comentando. Mas teve no passado um problema com combustível, eu lembro que o Armandinho ainda era o secretário, depois foi dito lá que a bomba que estava registrando menos, aquela história toda que todo mundo já conhece e sabe como funciona. Nós não jogamos sujeira para debaixo do tapete. Tem problema, deu problema, o que está acontecendo aqui, vamos resolver. E não escondemos isso da população, e não pode, não deve. É serviço público e um dos princípios dele é a publicidade que deve se dar dos seus atos. Então, o que acontece nesses casos? Assume a responsabilidade e já imediatamente resolve o problema. Então, a população fique bem tranquila, participe, sugire, opina. A crítica construtiva ela é muito bem-vinda, não a crítica banal, a sacanagem, a sujeira que muitas vezes acontece. Mas a crítica construtiva é muito bem-vinda, gente. Então, governo aberto, participativo, ajudem a governar o município de Santa Helena, que é o seu município que está sendo colocado em xeque aí. E nós precisamos dessa participação de todos, estamos convidando todos a participar desse processo. Então, muito obrigado às pessoas que estão acreditando, buscando, pedindo e fazendo do município de Santa Helena aquilo que ele de fato deve ser para todos. Ok, então, prefeito, muito obrigado pela sua participação. Esse foi mais um Quadro Café com o Prefeito neste sábado, dia 26 de abril de 2014. Gente, próximo sábado o nosso programa será gravado, o Café com o Prefeito será gravado, então todas essas perguntas devem ser feitas até na quinta-feira, ok? Quero agradecer o pessoal que liga, que participa, que ajuda a gente com esse quadro Café com o Prefeito.